E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem andou chegando no Inside Bar, vou fazer a minha entrada, nem vou ficar esperando muito. Quem é do treinamento fechado já entendeu o porquê da minha entrada. Eu vejo uma região aqui, ó, de 100%. E aqui o Inside Bar no meio do caminho. No meio do caminho tem um Inside Bar. Um Inside Bar no meio do caminho. Então, eu já fiz a minha entrada no fechamento da vela. Precisei ver qual foi a vela que realmente fez o fechamento? Não. Eu só preciso entender a estrutura do gráfico, o movimento do gráfico que está acontecendo. Ah, um detalhe, pessoal. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Teve uma dúvida no YouTube. Um seguidor falou assim que meu cronômetro aqui do tempo fica travado, aí pula muito tempo, ó. Entrada perfeita. 8:03, fechou a minha entrada. Aí ele fala assim, ele fica desenhando, depois quando ele faz outra entrada no tempo, passa tantos minutos, ele pode ter acontecido um monte de coisa dentro daquele minuto que ele cortou o vídeo. Gente, já começando o vídeo aqui eu vou explicar para você. Quando eu travo com a ferramenta ou deixo a ordem aberta, o cronômetro aqui fica parado. O cronômetro aqui fica parado. Então, ou a pessoa não tem conhecimento da plataforma, ou nunca apertou um botão, nunca boletou nenhuma plataforma. Esse cronômetro aqui, ó, se a gente ficar falando aqui durante meia hora, ele vai ficar em 8:03 aqui. Ele não vai mudar. Ó, eu vou abrir, ó, GBP USD aqui, junto com você falando GBP USD. Aqui, ó, vou abrir. GBP USD, ó, 8:05 já. Por quê? Porque fica travado, ó. 8:03, 8:05, 8:03, 8:05, 8:03, 8:05. A ordem trava no momento da minha entrada. Então nunca, quando eu for abrir uma outra ordem, vai estar no mesmo horário mesmo. E quando também eu aplico a ferramenta, que eu aperto a ferramenta aqui, ó, aqui trava. Então, gente, por favor, né? Mais conhecimento, busque conhecimento, tá bom? Conhecimento de plataforma, conhecimento da grafia. Bom, vamos lá. O que eu fiz aqui? Simples, eu vejo o movimento gráfico, eu vejo o movimento aqui do gráfico e vi aqui, ó, o rompimento dos 50%. O que seria ideal de movimento aqui? Seria ideal eu fazer uma venda após essa região. Mas quando eu chego aqui, ó, eu vejo que um Inside Bar fazendo o que? Referência a um volume aqui embaixo. Quem é do treinamento fechado sabe o que eu estou falando. Tá? Eu não vou explicar isso aqui porque é muita coisa para ser trabalhada. Mas quem é do treinamento fechado sabe o que eu estou falando quando eu falo assim, tem um Inside Bar na região. Então, isso me fez fazer o quê? Nem olhar o que está acontecendo no candle em si. Por quê? Após eu entender a região e a movimentação do candle até aqui, era praticamente uma verdade que o preço haveria de fazer uma correção aqui. É uma questão lógica do movimento gráfico, tá bom? É uma questão lógica do movimento gráfico. Então, para você entender um pouco o que eu fiz. Olha aqui, ó, o cronômetro continua 8:03, tá? Tá bom? Só para tirar dúvida, vamos lá, GBP USD. Quantos minutos nós já estamos falando aqui, ó? 8:07 já, tá? Então não vai, o cronômetro no fim da aula vai estar 8:03 aqui ainda. Ai, pessoal, é cada pergunta. Mas tudo bem, né? Quem está começando agora não tem entendimento, vamos dar um desconto. O que aconteceu com esse gráfico aqui, ó? Uma descida gigantesca, muito fluxo no movimento. Começou a fazer uma consolidação aqui. Por quê? Tem uma região aqui, tem uma região aqui. Ele pode continuar essa consolidação aqui nessa região? Pode. O que eu posso fazer?
trabalhar com ele nessa consolidação aqui mesmo? Posso, só que ele precisa terminar bem na altura isso da resistência aqui. Por quê? Eu já falei várias vezes para vocês que a vela em si, ela também forma uma resistência. Porém, onde está a resistência dessa região aqui? Ó? É uma região, ela tem a resistência ali, assim como aqui. Ó. Isso aqui é uma resistência. Então, eu posso perder essa ordem por um tique aqui? Posso. Tanto é ó, que eu vou fazer o quê? Aproveitar que ela está ali e vou dar a minha ordem de stop do dia. Por quê? Porque eu vou pegar mais acima do preço. Então, eu vi que ela segurou na região. Eu sei que eu tenho essa região aqui de suporte e resistência. É uma região, não é um local. É isso que você tem que entender. E aqui eu já vou entrando com o meu stop. Eu vou entrando com o meu stop. Por quê? Porque ela segurou na região. Eu não acredito que ela vá só fazer esse movimento aqui para fazer eu perder o movimento. Aí, ó. Perfeito. Perfeito. Tá vendo? Perfeito. Quando você aprende o contexto gráfico, você aprende a movimentação do gráfico, gente, a probabilidade é muito alta de acerto. Ó, 8,8 aqui, viu? Vai ficar travado ali, ó. Ó, o GBP/USD 8,3, não vai sair de 8,3. Ai, ai. Então, ó, olha a movimentação que eu fiz, que eu percebi aqui, ó. O preço veio fazendo o quê? Ele vem fazendo uma queda gigantesca. Chega aqui, ele me mostra fraqueza. Mostrou fraqueza, fez o quê? Um suporte. Quando ele chega e tenta romper essa região, ele mostra que outro suporte. Outro suporte não, outra resistência. Agora, percebe-se que se ele tivesse feito um movimento de correção que fosse forte até 50%, ou que ele viesse aqui a 80%, eu poderia ficar com mais receio desse movimento já romper essa região. Porém, ele não mostrou isso. Ele não mostrou isso. E se ele está em queda, o que eu pretendo fazer com isso? Quando ele está em queda, eu tenho que fazer o quê? Dar continuidade do movimento gráfico. Agora, você quer entender como funciona esse suporte e resistência na vela? A vela? Como faz a leitura de vela a vela no suporte e resistência? Você quer entender isso aí? Eu vou falar isso para você agora, vou exemplificar aqui no gráfico, vou dar uma aula sobre isso, mas antes eu vou mostrar para vocês um testemunho aqui de uns nossos alunos que pode ser a sua dúvida também. Ó, primeiro aqui, ó, ontem eu fiz uma mentoria com o nosso amigão aqui, Marcos, tiramos várias dúvidas. O Marcos é alguém que vem aqui com um trabalho já de estudos. Ele estuda, para você ter uma ideia, faz suas entradas das 3 às 5 da manhã, sendo que ele não precisa disso, mas isso é a vontade de aprender, tá? Quando você quer aprender, você quer chegar em algum lugar, você se esforça para isso. Então ontem nós fizemos uma mentoria, por isso que eu estava um pouco sumido ontem das respostas. Então você que é aluno costuma mandar perguntas à noite, eu não estava muito ativo à noite, né, porque eu estava com mentoria com o Marcos. Também faço mentoria, dúvidas é só entrar por direct aí, perguntando sobre mentoria. Tá aqui o nosso aluno, ó, essa entrada. Professor, já enviei vários feedbacks através do seu Instagram, mas é porque é muito empolgante quando realmente começa a acontecer tudo que você ensina no YouTube e principalmente no treinamento fechado sobre a estrutura do gráfico, regiões, tendência e candles. Tem gente que acha que eu não ensino no YouTube. Esse cara só fica falando lorota. Não, olha que a experiência de quem está no treinamento fechado e no YouTube. Mas ele ainda ressalva, né? Principalmente no treinamento fechado. É que eu costumo falar para o pessoal, o treinamento fechado é a continuidade do iceberg. Então nós temos aqui, ó. Aqui nós temos o YouTube. E aqui nós temos o treinamento fechado, né? T. Então, aqui, ó, tá todo o conhecimento. No YouTube aqui é apenas a ponta do iceberg, eu costumo dizer para o pessoal.
Então vamos continuar o que ele fala. Ó. Tudo fica muito mais claro. É impressionante como melhora nossos acertos. Não gosto da palavra assertividade, pois a língua portuguesa tem outro sentido. Só passando de novo para demonstrar minha gratidão. Valeu, mestre. Isso aqui é o relato de um aluno, ó, que está voando, que entendeu o que é ser um trader, que entendeu o que é aplicar aquilo que se aprende num treinamento, está voando. Está voando. Como ele mesmo disse aqui, ó, já mandou vários feedbacks e vai continuar mandando, né, Cassiano? É isso aí. Vamos para cima. Ó, você viu aqui, ó, que tá fechado o cronômetro em 8:08. No GBP onde nós fizemos 8:03, tá? Não vai mudar. Vai ficar travado. Eu posso abrir 200 telas aqui e vai ficar travado. Bom, vamos lá que você vai entender agora como é que funciona esse suporte e resistência quando eu falo que acontece na vela, no candle em si. Opa, não era isso que eu queria. Suporte e resistência na leitura de vela a vela. Nossa, que cor que eu escolhi aqui, hein? Ai, Jesus amado. Vamos lá, tela branca para os nossos amigos. Vamos lá. Toda vez que eu vejo um candle de alta ou um candle de baixa, independente qual é o tempo gráfico, eu tenho numa movimentação de canal uma resistência que ela funciona exatamente aqui nessa região. Eu tenho uma resistência e eu tenho aqui um suporte. E aonde que eu vejo isso? É claro que eu vejo isso no candle superior, no candle mais alto. Então eu tenho aqui uma resistência, tá escrito errado, mas você entendeu, e suporte. Às vezes o teclado me trola, né? Agora, olha que interessante. Cadu, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque muitas pessoas me perguntam como fazer a marcação do suporte e resistência num topo ou num fundo. Isso tem a ver com o próprio suporte e resistência da vela. Compreendeu? Muitas pessoas perguntam assim, Cadu, mas e se essa vela aqui tiver um pavio dessa forma? Opa, se ela tiver um pavio dessa forma, eu já começo a compreender que aqui também é uma região que pode ser de resistência. Se ela tiver aqui um outro pavio também na vela de baixo, bem alta, opa, agora então eu tenho certeza, a minha região de resistência é essa região. Então, o gráfico, ele pode fazer todo o movimento de correção dentro dessa região. Por isso que eu falo região. Por isso que eu falo região, não é linha, é região. Ah, Cadu, então quer dizer que quando eu marco um suporte e resistência, pode ser que o preço volte dessa região ou pode ser que o preço volte nessa região? Sim, sim. Por isso que vocês veem que, por exemplo, eu entro com uma taxa e a vela vai buscar um pouquinho lá em cima, tocando acima na região onde eu queria, aí eu entro pesado, como eu fiz aqui no EURUSD, porque eu compreendi o movimento e sei que ela só vai fazer um momento de continuidade para pegar força e reverter a correção. Então eu entro mais pesado, mas isso é o que? Isso é observação do gráfico, é entendimento do contexto. É claro que para eu ter esse entendimento, eu não estou vendo só isso, gente, no gráfico. Porque se fosse só olhar a vela, se fosse só olhar aqui esse movimento, seria tudo mais fácil. Precisa de um contexto para você compreender que nessa região acontecendo isso, o movimento é claro de correção. Só que enquanto você não entender como funciona, qual é a causa da movimentação gráfica, de todos os movimentos, você não vai entender. Ah, Cadu, então vamos lá. Então quando nós temos uma movimentação gráfica, onde faz uma formação como essa, e o candle retorna, por exemplo, para cá, aonde que é que então a minha resistência nessa região? Então vamos supor que a tendência veio, né, fazendo movimentação, ela veio lá de baixo fazendo a movimentação, chegou aqui, deixou esse respiro, fez a correção. Aonde eu posso entender minha resistência? A sua resistência você pode entender do preço máximo que ela tocou,
como até o fechamento do corpo. Esse é o momento máximo aonde ela pode fazer uma correção. Por isso que eu sempre digo, pessoal, espera preencher toda uma região. É uma região, não é uma linha. Aí tem gente que fala assim, poxa, mas eu tracei uma linha lá, eu entrei, aí o Kendall faz isso aqui, ó. Olha o que acontece com o pessoal. Subiu, aí o Kendall faz isso aqui, ó, sobe aqui, ó, aí ele chega aqui, né? Ele chegou aqui, por quê? Porque a pessoa travou aqui. Aí ela dá uma entrada de venda, aí o Kendall faz isso aqui, ó, ela faz mais uma, toca lá na outra taxa, para depois reverter. Então, tá errado você fazer uma entrada logo aqui, o fechamento de candle. Depende de um contexto, depende de uma estruturação e movimentação gráfica, não tá errado. Não tá errado você fazer uma entrada aqui já para jogar o preço para baixo. Por isso que o contexto e a movimentação do gráfico é tão importante. Por isso que isso é tão importante. Pode acontecer? Pode, mas se você entender o contexto, se você souber realmente como é que se trabalha a movimentação ou a causa do movimento do preço, você vai entender que será necessário você aguardar para depois fazer sua entrada no movimento para você diminuir o risco. Porque o que eu sempre falo para vocês? Qual é o grande trader? Aquele que diminui o quê? Os riscos. O grande trader é aquele que diminui os riscos. Quanto menos risco na operação, melhor para ele. Melhor para ele. Você conseguiu compreender? Conseguiu entender um pouco como funciona o suporte e resistência em relação à vela? Tá? Ou como se deve ver o suporte e resistência quando se pergunta se marca no corpo ou se marca no pavio? Olha aqui, voltamos para o gráfico da entrada, onde eu não fechei a ordem. Olha lá, 8,8, GBP USD 8,3. Não vai mudar. Não vai mudar, tá bom? Agora, que horas são? GBP USD. GBP USD agora é 8,20, ó. O relógio está travado, tá bom? Bom, vamos esquecer esse assunto, né? Eu espero que quem tenha dúvida disso já sanou. Então, olha aqui, por exemplo. Olha aqui esse movimento, ó. O candle deixa toda essa região aqui. Isso aqui é uma região. Isso aqui é uma região. Ah, Cadu, então quer dizer que o certo é eu aguardar a movimentação, porque a resistência ela faz parte de uma região. A resistência ela faz parte de uma região. Sim, a resistência faz parte de uma região. Ah, mas ele voltou daqui, ó. Ele não foi buscar lá em cima? Sim, ele não foi buscar lá, voltou dali. Essa é a grande dinâmica do gráfico. Se a gente soubesse o que realmente ele vai fazer, a gente seria milionário. Se a gente soubesse 100% o que ele vai fazer. Por isso que robô não funciona. Por isso que sala de sinal não funciona. Por isso que não funciona. Olha aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Por que eu fiz essa entrada na correção aqui? Vocês viram que não tem espaço esse suporte praticamente para uma nova vela aqui? Não tem espaço. Olha aqui. Se eu for traçar aqui a região do inside bar, ele não tem espaço. Então, é o que? Uma entrada menos risco. Olha aqui. Quando eu fiz essa entrada, eu não tenho aqui a minha resistência? Por que que eu entrei e depois já fui entrando com mais duas taxas? Porque ele não tem um espaço para buscar na resistência. A resistência está aqui, ó, tá aqui. Ah, mas Cadu, e se a vela ela chega e faz assim, ó, puf, rompe? Rompeu. Eu já sei o que aconteceu, eu já sei que rompeu, eu já sei o meu erro. Porém, eu estava o quê? A favor da tendência. Então, existe uma série de fatores para você entender realmente como movimenta essa situação em relação quando nós falamos de suporte e resistência. Então, por exemplo, aqui você vai entender que o suporte e resistência que eu olhei aqui em relação a vela e vela, eu vi
tanto o pavio como o corpo. Então eu tenho que ver os dois. Agora, isso não tira de mim a ideia de que existe uma região ali em cima e que existe uma região aqui embaixo. É isso que você tem que entender. Isso existe. Isso tem que ficar de olho, isso tem que olhar sempre. Por quê? Como a gente trabalha com um tique só, com uma pequena movimentação, o gráfico toda hora vai fazer essa movimentação. O gráfico toda hora vai buscar a máxima ou o fechamento de uma região. Então você sempre vai ficar de olho na máxima da região ou no fechamento do candle da região. Claro que eu não estou falando só de vela, da leitura da vela-vela, ou suporte e resistência da vela. Eu estou falando de um contexto. Se tudo isso se enquadrar num contexto onde você viu o gráfico, viu a região, viu a tendência, viu o candle e viu o volume na região, e aí ele te dá um aval para você fazer a entrada, pronto. Aí sim, aí é só apertar o botão, porque você está confortável. Ah, Cadu, eu fiz tudo isso e deu errado. Você sabe por que deu errado? Ah, eu sei, porque ele poderia ter ido buscar uma outra região. Então pronto, sabe por que deu errado, aprendeu, numa próxima tentar corrigir isso e não falhar mais. Entendeu? Entendeu? Você que está nesse sabadão aqui, eu espero que essa aula tenha te ajudado muito. Desde já eu peço para você deixar um like bonitão, aquele comentário. Você que tem o interesse de realmente aprender como fazer uma análise gráfica, como ser um técnico gráfico em entender o movimento e a causa dos movimentos, englobando o entendimento do gráfico, entendimento das regiões, entendimento das tendências, entendimento do candle, do volume, treinamento fechado, que é o treinamento Hunter. O link está na descrição, estamos com 60% de desconto, tá? Se você quiser aprender, será bem-vindo. Tem também no meu canal do Telegram um e-book sobre 16 padrões de candle, 16 padrões de candle que todo trader tem que saber. Então tem lá, ó, 16 padrões de candle que todo trader tem que saber. Se você der uma olhada naquele e-book, você vai ver também tudo isso que eu estou falando. O meu canal do Instagram, né, como diria em inglês também, você pode entrar lá, mandar uma direct para mim, uma dúvida, alguma coisa que você queira saber, um resultado para analisar, saber sobre treinamento, sobre mentoria. Eu estou à disposição, tá bom? Então desde já, deixa aí aquele comentário bonito, aquele like bonito. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!